Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física, sou o professor Márcio e agora vamos iniciar com as aulas de matemática. E a aula de hoje é sobre função do cosseno. Vamos aprender como se esboça o gráfico e tratar de domínio, imagem, período e paridade na função. E quando eu digo de paridade, eu estou me referindo se é par ou ímpar, ok? E a maneira de representar o nosso gráfico será de uma forma mais natural possível. Ou seja, meus queridos, vamos escolher valores para x e calcularmos pela função de y é igual cosseno vezes x. E a nossa escolha de x será para 0, o π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E com estes valores, nós sabemos calcular o cosseno, tudo bem? Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo! Meus jovens, veja a nossa figura onde nós temos um valor de x é igual a 0. E o nosso y, que é igual ao cosseno igual de 0. E o arco, de tamanho 0, ele não tem nenhum comprimento. E como é sabido, o nosso eixo x, ele é o cosseno em uma circunferência do qual nós temos o raio igual a 1. Logo, nós representamos aqui, então, que o x, ele vale 1. Vamos marcar um ponto aqui em 1, para o meu eixo y e o 0 para o nosso eixo x. Agora, nós vamos pegar um segundo ponto, que é o π sobre 2. X igual a π sobre 2, representando aqui em nosso gráfico, Logo, o y, que é igual ao cosseno de π sobre 2. E π sobre 2 é um ângulo de 90 graus. E ao projetarmos, para baixo aqui, nós não temos nenhuma medida. Então, o nosso y, ele acaba sendo igual a 0. Temos um outro ponto marcando aqui em π sobre 2. O próximo vai ser o π, ou seja, x igual a π, representando aqui nosso gráfico, e o y é igual ao cosseno de π, ou seja, π corresponde a um ângulo de 180 graus. E 180 graus é um menos 1, não é isso mesmo? Então, vamos marcar outro ponto aqui para esse carinha aqui, em y, que é o menos 1. O próximo x que nós vamos trabalhar é o 3π sobre 2. Em nosso gráfico, marcamos aqui também, o x, que é o 3π sobre 2. E na nossa circunferência, 3π sobre 2 corresponde a um ângulo de 270 graus. E ao projetar aqui, para o nosso eixo x, ele está exatamente no meio, ou seja, nenhum comprimento em y, do qual o nosso y é igual a 0. Sendo assim, nós marcamos também o ponto aqui no nosso gráfico de 3π sobre 2. E por fim, nós temos que o x é igual a 2π. Aqui nosso gráfico, E y é igual, que é o cosseno de 2π. E 2π corresponde, meus jovens, a uma volta completa. Portanto, ele terá um valor de y igual a 1. Então, este será o seu ponto, tá bom? Pessoal, agora que dá para a gente ter já uma noção de como que vai ficar aqui o nosso gráfico, Eu vou representar aqui o comportamento da função do cosseno. E ele vai ficar desta forma aqui. Pokémon! Eu vou matar! Pokémon do diabo! Pokémon! Eu vou lhe pegar, Pokémon! Eu vou lhe achar! Então, pessoal, agora nós vamos indicar algumas propriedades desta função. E o primeiro que eu quero falar com vocês é a respeito do domínio, onde todos são reais. Ou seja, isso quer dizer que
o nosso gráfico ele segue tanto para os números negativos quanto para os números positivos, né? E sempre da mesma forma. O próximo será a imagem, que corresponde ao valor de nosso y. Então, nós temos um valor máximo, que é o 1, né? Que corresponde ao eixo y, e ficamos até um mínimo, que é o menos 1, tá bom? Então, nossa imagem vai de menos 1 a 1. O período já é o intervalo que o eixo x, né, que ele estará se repetindo. Nós pegamos aqui de 0 a 2π, que corresponde a uma volta completa. E quando nós efetuamos uma volta, os valores da segunda volta aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ele vai ser o mesmo tanto para o seno quanto para o cosseno. E isso é o que nós chamamos de ciclo trigonométrico. Sendo assim, a partir do 2π, né, a nossa função, aqui neste gráfico aqui, vamos dizer assim, ela começa a se repetir, sempre fazendo do mesmo jeito a sua figura. Então, nós podemos representar também que o período é igual a 2π, que corresponde a cosseno de x mais 2π. Já a paridade da nossa função do cosseno, ela vai ser par. Mas o que significa ser paridade, né? E por que ela é par? Meu jovem, isso nos diz que o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Ou seja, estes valores são simétricos, que têm a mesma imagem. Mas, Márcio, ainda eu não entendi. Acalma, meu querido. Veja bem, vamos aqui para a nossa circunferência, onde eu vou determinar um ângulo qualquer, que eu vou chamar aqui de x. E o que é o cosseno desse carinha x aqui? Bem simples. Basta a gente pegar e projetar este ângulo aqui no meu eixo x. E esta medida é justamente o nosso cosseno de x. Concorda comigo? Agora, para o menos, né, cosseno de x, nós vamos pegar este mesmo arco com o mesmo ângulo, porém o sentido contrário. E o cosseno desse carinha aqui, vamos fazer a mesma projeção para o eixo x. Então, perceba que nós temos a mesma medida, ou seja, o mesmo valor. Sendo assim, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Agora, eu gostaria de fazer uma observação com vocês. Veja bem, este nosso gráfico aqui, ele traz um nome embutido. Ou seja, o nome dele é senoide. Que fique bem entendido isso para vocês. Alguns podem estar se perguntando, né? Mas, Márcio, a do seno que é senoide, e se nós estamos na função do cosseno, deveria chamar de cossenoide. Meu querido, muitos professores dizem cossenoide, mas te falo, isso é um equívoco, porque a senoide é a figura que representa o nosso gráfico. E que fique bem claro isso para vocês. A diferença entre uma função do seno para uma função cosseno é apenas o seu translado, ou seja, uma defasagem de π sobre 2, mas o gráfico será o mesmo. Meus jovens, chego no final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, meu muito obrigado e fiquem em paz.